Olá, seja bem-vindo. Vamos continuar nessa sequência do trabalho do André Luiz, o cientista espiritual. Eu vinha falando nesses últimos capítulos sobre o livro Mecanismo da Mediunidade e o André enveredou sobre o entendimento da mediunidade de cura e começou a falar de passes e foi dando algumas instruções nessa direção. E eu estou dando alguns exemplos do André Luiz. Não estou dando exemplo que não seja do André Luiz, para o nosso entendimento disso. Aqui, nesse caso, que é o caso do servidor em luta por renovação, que eu chamei a atenção, essa lição número 359, nessa série do André Luiz, refletindo sobre isso, ele vai trazer esse caso que está no livro Missionário da Luz, é um livro psicografado pelo Chico Xavier, livro do André Luiz, pela editora FEB, está no capítulo 19. Essa lição, ele vai chamar a atenção do caso. Ele diz, o caso do servidor em luta pela renovação. Do trabalho de assistência ao passe, Anacleto e André Luiz, ele está no centro espírita, trabalhando, orando, observando o trabalho. Anacleto e André Luiz postavam-se agora ao lado de um cavalheiro idoso que apresentava o fígado profundamente alterado. Uma nuvem muito escura cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar estava comprometida, assim como parte do duodeno e do pâncreas, modificando-se assim o processo digestivo. Segundo Anacleto, tudo derivava da perturbação mental, uma vez que afligir a mente é alterar as funções do corpo. Colocou assim a destra amiga sobre a fronte do cavaleiro e acrescentou. Olha o que é o André Luiz, como é que ele escreve. Ele diz assim: esse irmão, portador de temperamento muito vivo, está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendendo a dominar as coisas e a situação com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Ele diz, Anacleto explica ainda que devido à sinceridade do propósito de seguir os ensinamentos do Cristo, o doente tem entrado em conflito consigo mesmo, porque, de um lado, recebe as imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual, e, do outro, os apelos da consciência à fidelidade aos novos princípios. Nessa luta, é muito comum isso, a pessoa tem um conhecimento e tem a necessidade física e ele ainda não sabe administrar isso. É comum para quem está iniciando essa caminhada e esse entendimento espiritual. Nessa luta tem produzido pensamentos terríveis e destruidores que segregaram essa matéria venenosa, que foi imediatamente atraída para seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Ele desequilibra, vai atrair a doença para a parte mais frágil, no caso dele era o fígado. Ele, porém, está em prece e facilitará o serviço dos irmãos espirituais. Ele está em prece, ele está querendo melhorar, ele está na luta. E a oração, lembra que ele fala lá no mecanismo, a importância da oração para o médium, para o passista, para o que vão receber, para o que vai dar. Ele diz, a oração, além de renovar-lhe as forças reparadoras, permite esse socorro imediato, sem o qual ele poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. Se permanecesse no fígado, poderia determinar movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria ações combinadas na digestão e perturbatória, de modo fatal, o metabolismo das proteínas. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou.
Isto, porém, não acontecerá. Na luta tirânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é sua âncora de salvação. Por isso que essa vontade firme de querer ir na direção do Cristo é muito importante. Aplicou-lhe passo longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples, descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de matéria escura se fizera opaco, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Aqui também o socorro espiritual foi fundamental para o êxito do passe. Ele está falando de passe, mostrando o socorro espiritual, a força da oração nisso, e dizendo que isso acontece, que no futuro os cientistas vão observar se é verdade isso, se acontece mesmo essa nuvem negra, se é capaz de sair, se melhorar, porque no futuro teremos aparelhagens capazes de fazer isto. Isso, ele está trazendo informações para os cientistas do futuro e, ao mesmo tempo, imensas informações para cada um de nós. Até o próximo encontro.